Oi mamães, tudo bem? Hoje eu vim aqui contar pra você se vale a pena ou não comprar uma babá eletrônica. Nesse mundo globalizado, onde a gente vira mãe e aí tem que comprar 1 milhão de coisas, o enxoval precisa de ter 200 e 1.500 itens e a gente fica extremamente perdida, é muito importante saber o que realmente a gente usa ou não na prática. Meu bebê tem 11 meses, então eu acho que agora eu já posso dizer o que eu realmente usei no primeiro ano de vida dele e o que não valeu a pena. E a primeira coisa que eu vou falar aqui pra você é sobre a babá eletrônica. Lembrando que eu vou falar sobre o meu uso e a minha experiência individual com o meu bebê. Cada bebê tem uma demanda, uma necessidade, pode ser que a sua experiência seja diferente da minha. A babá eletrônica que a gente escolheu e nós ganhamos no chá de bebê do Gustavo, ela é Bluetooth. Ela não é uma câmera conectada no Wi-Fi que você conecta no seu celular. Tem essa opção, mas a gente preferiu a Bluetooth por quê? Porque ela é praticamente ao vivo, é real time, né? Então o Gustavo mal se mexe lá e eu já tô vendo aqui. Ele chora, eu ouço no mesmo minuto. Ele mexe a cabecinha, eu sei que ele tá mexendo imediatamente. Quando tem internet envolvida, Wi-Fi, rola um delay, porque a imagem tem que ir para a internet e voltar para o meu telefone. Então esse foi um dos pontos. O segundo ponto é que você pode configurar para te notificar, né? Ah, o bebê se mexeu, vem uma notificação no celular. Mas no celular vem notificação de WhatsApp, Instagram, notificação de 1 milhão de coisas. Então, ou eu ficaria super alerta para todas as notificações na minha vida, ou eu teria que desativar todas as notificações do meu celular para que apenas a babá eletrônica notificasse. Então, por isso, a gente optou por esse tipo aqui de babá. Mas a câmera também é excelente e eu vou fazer vídeos aqui explicando a diferença entre as duas e tal. A gente tem a câmera de monitoramento também, então mais pra frente eu vou explicar. Mas nesse vídeo eu quero falar se vale a pena ou não comprar isso aqui, porque querendo ou não, é um investimento, é uma coisa um pouco mais cara, que a gente acaba tendo que ter no enxoval ou não, todo mundo diz que tem que ter, será que vai ser útil? Depende de cada caso. A gente ganhou ela no chá de bebê, então desde que o Gustavo nasceu, a gente tem ela. Mas eu só fui usar depois do 4º mês de vida dele. Por quê? Porque eu respeitei o processo de esterogestação, o que significa que até o 4º mês ele só dormia no colo, ou meu ou do meu marido. Ele estava sempre no colo. Eu fazia ele dormir, quando ele estava dormindo profundo eu dava pro meu marido e eu ia fazer outra coisa. E a gente teve essa possibilidade porque nós dois trabalhamos de casa. Então não era eu que ficava 24 horas com o bebê no colo, nem o meu marido. A gente dividia essa tarefa e o que fez com que ele pudesse, né, estar no colinho, que era o que ele mais queria. A gente nem usou berço, não usamos Moisés, a gente tinha um Moisés, mas não usamos, ele só dormia no colo mesmo. E à noite a gente sempre fez cama compartilhada, ele dormia na cama com a gente. Então não tinha necessidade de babá eletrônica, né? Afinal, nós estávamos com o bebê o tempo todo. Por isso, até o 4º mês de vida, a gente não fez uso de nada disso, nem de babá, nem de câmera de monitoramento, porque o Gustavo sempre estava com um de nós. E aí eu digo, se você tem que fazer uma escolha na hora de comprar as coisas ali no 1º mês de vida, pedir no chá de bebê, essas coisas, talvez a babá não precise ser a primeira coisa que você vai comprar. Pode comprar mais pra frente. E aí aquilo, se você durante a sua licença maternidade vai estar com o seu bebê 24 horas, né, for fazer essa escolha, né, durante a esterogestação, talvez a babá não seja ideal no 1º mês. Não é uma coisa que você precisa imediatamente comprar. É uma coisa que você pode comprar conforme for aparecendo a necessidade. Até porque se você for comprar na Amazon, por exemplo, ou no Mercado Livre, chega no dia seguinte. Então a gente não precisa, tinha um pouco dessa ansiedade de querer comprar tudo e tá tudo pronto para quando o bebê chegar, mas às vezes é mais legal priorizar. Priorizar as roupinhas do enxoval, que são muito importantes, priorizar fraldas que usa muito no início, então é legal de repente dividir por blocos, né? Não precisa comprar tudo de uma vez só. Isso foi uma coisa que a gente não tinha ideia, achava que tinha que ter tudo quando ele nascesse, aconteceu que a gente não tinha tudo quando ele nasceu, saímos comprando adoidados, no dia que ele nasceu a gente saiu comprar quadrado de algodão, térmica, umidificador de ar, um monte de coisa assim, ele tinha 1 semana de vida, porque a gente não tinha ideia. Então, é mais ou menos por aí. A gente nunca tá 100% preparado. O carrinho foi outra coisa. A gente saiu comprar, feliz, na verdade, a gente ganhamos da minha sogra. E a gente achou que tinha que ter, quando ele nascesse tinha que ter o carrinho. Mas ele foi usar com quase 1 mês, porque a gente não saía, até porque ele nasceu no primeiro dia do inverno. Era muito frio, a gente mora aqui no sul. Então a gente saía assim, a gente ia ali na esquina pegar um solzinho e voltava pra dentro de casa, porque a gente só fazia isso pra, né, não embolorar, ter uma vitamina D no corpo e tudo mais, porque senão a gente ia embolorar e morrer, né? Mas fora daí, a gente não saía, né? Mas voltando a falar de babá eletrônica, que é o ponto desse vídeo, beleza, até o 4º mês a gente não usou. Mas e agora? A gente tá usando. A gente tá monitorando o Gustavo. Meu marido tá aqui observando esse vídeo. E eu disse,
cuida do Gustavo enquanto eu gravo o vídeo. Só que eu tô falando da babá, então eu larguei a babá aqui na minha frente e ele quase teve um piripaque, tipo, cadê meu filho? O que aconteceu com meu filho? Sim, eu olhei pra onde era pra estar babá e eu, meu Deus, cadê? Muito engraçado. Mas voltando a falar de babá eletrônica, depois do quarto mês até agora, com 11, eu uso todos os dias. Por quê? Porque eu faço ele dormir bonitinho, coloco ele lá na nossa cama, arrumo ele bonitinho, ligo a câmera e saio dar minhas bandas pela casa. Trabalho, tô aqui gravando esse vídeo e ele tá lá dormindo bonitinho. Eu trabalho, eu faço outras coisas, lavo louça, né, tudo mais. E sei que ele tá super bem lá. Inclusive eu deixo a tela sempre ligada. Eu fico sempre com ela ligada. Tem gente que configura pra só quando fizer barulho ela acender, né? E, inclusive essa babá aqui tem esse recurso. Movimento, né? Não só barulho. Mas eu não, eu deixo a tela 100% ligada, inclusive ele tá se mexendo. Tá lá dormindo, lindo, maravilhoso, e a gente tá sempre de olho nele. Eu deixo ela 24 horas ligada. E fico cuidando. Quando ele se mexe, quando ele acorda, na verdade ele nem chora. Porque ele sabe que a gente tá monitorando ele. Não que ele saiba que a gente tá monitorando, mas ele sabe que quando ele acordar, alguém vai lá muito rápido. Porque a gente tá sempre olhando, ou eu ou o meu marido. Então, foi muito útil, muito importante e a gente tá usando muito. E é bom porque ele se sente seguro. Se ele senta lá e acorda e tudo mais, ele sabe que alguém vai muito rápido. Ele não precisa chorar, ele não fica com medo, ele fica lá sentadinho esperando. Ele até às vezes pega a câmera pra brincar, porque eu não fixei a câmera em nenhum ponto. Então ele pega a câmera, morde, brinca, olha pra ela e tal, ou pega o controle da TV, alguma coisa que esteja ali por perto e fica esperando a gente chegar. Então é muito legal, ele se sente seguro e a gente também, é muito bom. Eu acho que ele acordou. Então, apesar da gente não ter usado no início, nos primeiros 4 meses, hoje a gente usa todos os dias. E uma coisa que eu fiz, que é bem interessante você fazer também, talvez, é não fixar a câmera. Ela vem com um espacinho ali pra você colocar parafuso, adesivo, colar e tal, mas eu não fixei. Como ele dorme na nossa cama, a gente botou uma guarda, né? Encostamos a cama na parede, pra ele não rolar, não cair. E aí eu coloco a câmera em cima de travesseiros. Eu coloco um travesseiro assim, comprido, pra ele não rolar, né, mais distante dele, de maneira segura, e deixo a câmera em cima. Então a gente fica olhando. Se eu arrumo ele diferente, eu reposiciono a câmera. Então a gente sempre tem a melhor imagem possível dele, bem de pertinho, então eu consigo ver se ele tá respirando, se ele tá bem. E também, se a gente viaja ou se a gente vai para algum outro lugar, se ele vai fazer alguma soneca diurna em outro lugar, eu posso simplesmente levar ela junto. Assim se torna muito mais prático, né? Eu posso sempre monitorar ele e tá tudo certo. Outro ponto positivo dela ser Bluetooth e não Wi-Fi. Se fosse Wi-Fi, você teria que configurar na rede da casa onde você está. E aqui não. Coloca na tomada e já sai funcionando. Tanto a babá quanto o monitor dela, porque aquela imagem só vem pra cá, não vai pra nenhum outro lugar. Então, é muito boa, é uma ótima escolha. Como eu falei, eu vou fazer um vídeo mais completo contando todas as informações técnicas sobre esse modelo que a gente escolheu. Ele é um modelo muito custo-benefício e a maioria das mães compra, é da Tactarc. Eu vou fazer um vídeo completo mostrar a câmera também e tudo mais, mas em resumo, babá eletrônica é uma coisa muito boa, funciona muito bem. É ótimo para você se sentir segura deixando o bebê em outro cômodo, não precisa ficar desesperada tentando ouvir se ele tá chorando ou não, porque a gente tem o choro fantasma, né, que a gente escuta. É só a gente ficar longe do bebê que a gente escuta ele chorando, mesmo ele não tendo chorado. E aí com a babá tu pode confirmar, não é coisa, tá loucura da minha cabeça, ele tá super bem. Então te dá uma tranquilidade de poder fazer as tuas coisas sem ter que estar em cima do bebê, né. A gente que é mãe de primeira viagem, às vezes fica com esse sentimento. Logo no início, quando a gente fez a transição dele dormir no colo para ele dormir na cama, que foi uma coisa que ele pediu, eu fui sentindo nos sinais que ele não estava mais confortável dormindo no meu colo, e quando eu colocava ele na cama, ele fazia umas sonecas melhores, mais tranquilas, menos agitadas. Foi seguindo esses sinais que ele foi me dando que eu fui deixando ele lá. No início, eu ficava lá com ele. Depois de um tempo, eu percebi que eu podia sair e ele ia dormir melhor ainda se eu não estivesse lá perto. E aí, com o tempo, né, ele foi se acostumando e hoje faz sonecas de 2 horas sozinho. Porque tudo isso o bebê vai te dando sinais, ele vai te dizendo o que ele precisa. E aí, aos poucos também a gente vai entendendo, né, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer. E o que vai ser melhor, porque cada caso é um caso, cada família é uma família. A babá eletrônica no início é importante se você quiser que seu bebê durma sozinho desde o início.
Se você não for fazer quarto compartilhado, se você não for fazer cama compartilhada, ou as sonecas não forem ser feitas perto de ti, porque tu pode fazer soneca no carrinho do bebê, por exemplo, né? Não precisa ser necessariamente num berço em outro cômodo, em outro quarto. Mas vai de bebê para bebê, de mãe para mãe, cada família tem uma realidade. Se você tem na sua ideia colocar o bebê no berço já desde o início e o seu bebê aceitar isso, porque também tem esse detalhe, tem bebês que você coloca em qualquer lugar e ele vai dormir de boa, tem bebê que o Gustavo, por exemplo, e eu atribuo muito isso ao frio. Ele não ficava. Se eu colocava ele no Moisés, se eu colocava ele no carrinho, ele acordava imediatamente. Se eu mantinha ele no colo, ele dormia 1, 2, 3 horas no início, quando era bem pequenininho, né? Então foi assim que a gente acabou condicionando ele a ficar no colo sempre. Era o que ele queria e o que ele pediu pra gente, a gente ouviu. Mas tem bebês que não. Tem bebês que você coloca lá no berço e fica de boa, dorme a noite inteira desde o início. Cada bebê é um bebê, cada mãe é abençoada à sua maneira, né? O Gustavo tem coisas maravilhosas dele que vieram com ele, por exemplo, dormir. Ele dorme super bem à noite, ele pede 1, 2 mamazinhos, mas sempre dormiu super bem a noite toda. Tem bebês que vão acordar a noite toda, né? Cada bebê vem com uma configuração de fábrica e um desafio para cada mãe. Então, é legal esperar para avaliar, que como eu disse, é um investimento, é um produto um pouco mais caro. Mesmo essa aqui, que é uma das mais em conta, era R$400, se eu não me engano, mas eu vou deixar o link aqui embaixo para você conferir. E então, talvez valha a pena esperar. Não é uma coisa que você precisa comprar no momento que você descobriu que tá grávida. Talvez demore para você usar. Mas quando você começar a usar, vai ser muito útil para você. Então é isso, espero que esse vídeo tenha sido útil, que você tenha gostado. E deixa aqui embaixo a sua experiência, conta pra gente como é que tá sendo por aí os primeiros meses do seu bebê, ou o primeiro ano, não sei se você tá grávida, talvez vendo esse vídeo. Conta pra gente como é que tá sendo a sua experiência de mamãe. Um beijo e até a próxima. Fui!